Capítulo 685, Caverna Estranha. Era um fato bem conhecido que o dono de uma anomalia do Sol era como um deus em sua própria dimensão. Eles poderiam facilmente controlar tudo em suas anomalias solares, e os oponentes que eram várias vezes mais poderosos do que eles seriam jogados e derrotados por eles. A menos que seus oponentes sejam fortes o suficiente para destruir o espaço e quebrar a anomalia do Sol, a situação não poderá ser revertida. Em outras palavras, os lords da classe Sol não eram capazes de abrir suas anomalias do Sol na anomalia do Sol de outra pessoa. Esta era uma lei de ferro no continente de Azeroth. No entanto, o que estava acontecendo na frente de Senshi disse a ele que algo estava errado. Ele estava dentro de uma caverna escura e podia ouvir o rugido de demônios e monstros. Além disso, o ar frio, a energia maligna e a sensação sombria deixam claro: o Bispo Senshi, da Areia Vermelha, não estava no mundo real e nem na Terra Proibida dos Deuses. Teoricamente, parecia que ele estava dentro da anomalia do Sol de outra pessoa. De fato, ele deveria estar dentro da anomalia do Sol do Rei de Shanbord. O Bispo Senshi, da Areia Vermelha, ficou surpreso com essa descoberta. Foi mais chocante para ele do que se alguém lhe dissesse que o Papa Blatter era na verdade um mago de morto-vivo. O Rei de Shanbord violou a lei do ferro no continente de Azeroth. Ele usou sua anomalia do Sol dentro da minha anomalia do Sol. Como? Pensou o Bispo Senshi, da Areia Vermelha. Ele não conseguia se acalmar. Ele estava apavorado. Depois de um momento, ele se forçou a relaxar, e a arma de combate nível semideus, Cajado do Rochedo Negro, brilhou intensamente depois que ele injetou sua energia nela. A caverna escura estava iluminada e Senshi finalmente conseguiu ver o ambiente. Havia uma tonelada de pedras negras ao seu redor, e elas estavam congelando. Um cheiro podre e sangrento permeou o ar, e Senshi não viu onde estava o Rei de Shanbord. De repente, uma série de passos lentos e claros soou do interior da caverna através dos corredores. Senshi estava um pouco nervoso e liberou todo o seu poder sagrado, tentando se concentrar e estar preparado para o que estava por vir. De repente, uma figura apareceu no corredor, e parecia que ela estava tendo dificuldade para caminhar desde que ela cambaleava. Não havia sentido de vida nele, mas havia uma espessa camada de energia maligna surgindo nele. Os dois braços dele estavam erguidos paralelamente ao chão, e parecia bizarro um zumbi que está perto do reino da classe Sol. Depois que essa figura se aproximou, Senshi finalmente viu o que era. Esta figura era na verdade um zumbi. Estava quase totalmente nu, e sua pele estava em uma cor preta esverdeada. A carne podre grudou em seu corpo, e seus globos oculares quase caíam de seu rosto. Para sua surpresa, essa figura não era o Rei de Shanbord. Uma existência tão má. Os deuses não permitirão a existência de tais seres. Derreta sob a luz do poder sagrado. O poder sagrado da Santa Igreja era um grande inimigo para os mortos-vivos, e o Bispo Senshi, da Areia Vermelha, era um mestre nisso. Assim que ele acenou com a mão, uma chama branca disparou e envolveu esse zumbi. Então, um jato de odor fedido permeou o ar. Sem ter a capacidade de se defender, esse zumbi se transformou em uma poça de líquido amarelo grosso que cheirava mal. O que está acontecendo? Esta não é a anomalia do Sol do Rei de Shanbord. O Bispo Senshi, da Areia Vermelha, ficou um pouco confuso. Depois de destruir esse zumbi, ele estava mais confuso do que nunca. De acordo com sua compreensão do poder do Rei de Shanbord, esse jovem rei acabou de avançar para o reino da classe Sol. De fato, ele acreditava que o Rei de Shanbord era um pouco mais fraco do que ele, provavelmente no nível 4 ou nível 5 do Reino da Manhã de nível inferior. De acordo com o poder dos lords da classe Sol neste reino, mesmo que eles pudessem construir suas anomalias do Sol, eles não poderiam criar um espaço que fosse assim como o da vida real. Afinal, havia até um zumbi que estava quase no nível da classe Sol nessa caverna, e poderia ser contado como uma forma de vida.
Em teoria, somente os lordes da classe Sol no reino do Sol Ardente poderiam criar seres vivos em suas anomalias do Sol. O que aconteceu confundiu e intrigou o bispo Senshi da Areia Vermelha. Depois de observar um pouco o ambiente, ele descobriu que não havia caminho de volta. Para descobrir o que estava acontecendo, o bispo Senshi da Areia Vermelha se forçou a se acalmar. Então, ele reuniu coragem e continuou em frente na caverna. Quanto mais fundo ele ficava, mais frio era e mais energias malignas estavam ao seu redor. O bispo Senshi da Areia Vermelha ficou chocado e não conseguia pensar em um lugar no continente de Azeroth que tivesse tanta emanação maligna. Ele havia lido muitos documentos na Santa Igreja e conhecia muitos locais secretos e eventos misteriosos. Após observações mais cuidadosas, de repente ele sentiu que a sensação do mal ao seu redor era semelhante à energia do inferno que poderia até aterrorizar os deuses das lendas. Malditos sejam esses deuses! Uma série de rugidos abafados e pouco claro soou da escuridão à sua frente. De repente, vários monstros vermelhos que pareciam esfolados foram carregados para fora da escuridão cruelmente. Eles seguravam tochas alaranjadas em uma mão e facas na outra, e estavam todos próximos ao reino da classe Sol. O que são esses? Senshi ficou atordoado, e ele rapidamente ondulou o cajado do rochedo negro e liberou seu poder sagrado, emitindo raios e lâminas de energia sagrada prateadas. O corredor foi iluminado instantaneamente e a espada de luz destruiu esses monstros. Dos 6 monstros, 4 foram mortos e seu sangue manchou o chão. Quando o cheiro fedido de seu sangue se dispersou no ar, os outros 2 monstros se viraram e escaparam enquanto gritavam. Perto do poder dos lordes da classe Sol, mas muito tímido. Eles são vermelhos, segurando tochas e facas. Senshi repentinamente lembrou-se de um documento que leu na biblioteca da Santa Igreja e lembrou-se instantaneamente da descrição de um monstro lendário. Ele pensou consigo mesmo, com medo: será que estou realmente no inferno aterrorizante? Por que existem tantos monstros por aqui? Agora, ele não acreditava que essa fosse a anomalia do Sol do Rei de Shanbord. Com a força do Rei de Shanbord, era impossível para ele construir um mundo tão real. Além disso, havia muitos monstros neste mundo, e eles eram todos próximos ao reino da classe Sol. Mesmo os lordes no auge do Sol Ardente não conseguiram. Era no nível dos deuses. Alguém que acabou de avançar para a classe Sol não pôde fazer isso. Pensou o bispo Senshi da Areia Vermelha. No momento em que Senshi estava prestes a se aproximar dos cadáveres desses monstros para observá-los, nuvens de chamas alaranjadas apareceram subitamente neles. Bus! De repente, esses monstros mortos foram revividos e não pareciam mais fracos. Ainda com a força próxima à classe Sol, eles saltaram e pareciam não ter morrido um momento atrás. Agora, Senshi estava aterrorizado. Ele moveu o cajado do rochedo negro como um louco e recuou continuamente. O poder sagrado de prata iluminou o corredor inteiro, e esses monstros choramingaram e se queimaram em líquido, logo morrendo novamente. No entanto, depois de menos de 1 minuto, chamas alaranjadas apareceram novamente, e os monstros vermelhos foram revividos novamente, mesmo que seus cadáveres tenham sido destruídos. Senshi teve que usar seu ataque Ultimate para matá-los novamente. Após várias repetições, Senshi exalou profundamente e finalmente descobriu o que estava acontecendo. Longe na escuridão, havia um monstro que parecia um mago do mal. Usava uma capa feita de palha e uma coroa de osso branco e segurando uma varinha de osso branca. Era quem usava feitiços para reviver esses monstrinhos vermelhos. O poder desse mago maligno era, na verdade, em torno do Sol da Manhã nível 1, de nível inferior. Felizmente, Senshi era muito mais forte que esse mago do mal, e ele possuía uma arma de combate de nível semideus. Ele rapidamente matou esse mago do mal. Assim como ele esperava, depois de matar aquele mago maligno, os monstrinhos vermelhos não conseguiam mais reviver. No momento, Senshi já estava assustado depois de pensar nas gravações desse documento. No entanto, não havia outro caminho senão seguir adiante.
Após um momento de hesitação, ele rangeu os dentes e continuou em frente. Ele encontrou várias manadas de monstros no caminho, mas rapidamente os matou e estava seguro. No entanto, Senshi tinha um sentimento ameaçador sobre tudo isso. Ele sentiu como se um par de olhos estivesse escondido no escuro e o observando enquanto lutava contra os monstros do mal. Parecia que ele era um rato e um gato estava brincando com ele.